A gente vai começar aqui com o Vitória. E eu acho que você, velho, é um dos caras que tem tido a missão mais difícil aqui no podcast 45 minutos, que é extrair coisas novas de tanto tropeço parecido do Vitória. Mudou o treinador? Mudou. Mas o futebol é o mesmo. A gente até tinha falado isso, né? A gente até falou, não, dá até para mudar, mas não é só mudar. Não é só tirar João Busso e botar quem quer que seja, foi Léo Condé, que não é isso que vai dar jeito no Vitória. E o Vitória segue nessa sua saga aí, né? De não conseguir emplacar, de não conseguir vencer, de não conseguir jogar bem, de não conseguir criar, de uma defesa frágil, né, Vilar? Como é que você vê esse Vitória de hoje? O que é que você traz de novidade desse Vitória? E a gente está no dia 15 de fevereiro, o futebol está acontecendo há pouco mais de um mês, e já são várias lives a gente criticando o Vitória, falando dos defeitos do Vitória aqui, né? Cara, é até, primeiramente, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, dependendo do pessoal que está ouvindo aí no podcast, a live também, a reprise da live. Cara, Lucas, você falou bem, assim, velho, é muito difícil comentar o Vitória, muito difícil. É até desanimador, para falar a verdade, porque os problemas se repetem e, assim, o Vitória não, parece que não tem solução. É uma crise que, tirando um momento, assim, e é um momento mesmo, é um momento que foi o que resultou no acesso do Vitória da Série C para a Série B. Foi um momento. É bom lembrar que o Vitória chegou na reta final da primeira fase da Série C com uma ameaça ali, com risco de cair para a Série D. E aí houve um momento, um lapso assim, temporal, uma coisa muito... uma abertura mesmo, uma janela que abriu, o Vitória conseguiu subir, incentivou, a torcida incentivou muito, alegrou a torcida criou expectativa, mas tirando esse recorte, que é um recorte muito pequeno, de 2 meses, assim, o Vitória, desde 2017, mais ou menos, é só decepção, é só porrada. É um time que está vivendo um caos absoluto. E assim, o que dá para trazer de novidade é que nesse jogo, o Vitória repetiu vários erros e dá para testar. A novidade talvez é atestar mesmo. A gente pode atestar agora que esse time do Vitória, ele não está pronto para a Série B. Ele é um time que vai, se entrar na Série B desse jeito, ele vai brigar para não cair, se não for rebaixado com antecedência. O Vitória hoje enfrenta uma situação muito difícil. O Vitória hoje é um time perdido, é um time que não dá mais para fingir que está tudo bem ou que é natural do início da temporada. O Vitória hoje é uma situação muito difícil. Léo Condé, o técnico novo, vai ter muito trabalho com poucas contratações, porque o Vitória não consegue mais contratar tanto. O Vitória é um time que, além de tudo, né, tem um orçamento, né, uma questão financeira muito complicada. Então, Léo Condé vai ter, com pouquíssimas contratações que vão poder ser feitas, mudar o panorama de um time por completo, né? Mudar todo o panorama do time com poucas contratações. É uma missão árdua que João Busso não conseguiu fazer, mas como a gente já falava aqui, né? Você lembrou, Lucas? Não era João Busso o problema, ele não era o único problema. O problema é que o time é muito ruim. O time, tecnicamente, está muito abaixo, inclusive, de um Sergipe que não está no mesmo patamar de série, né, do Campeonato Brasileiro que o Vitória. É um time que, em teoria, essa partida era para o Vitória ter um resultado tranquilo lá em Aracaju, um empate que fosse, ou até uma vitória mesmo, porque é um time de Série B, sabe? É um time tradicional da Copa do Nordeste, mas foi para lá e acabou pagando mais um vexame nessa temporada. Mais um vexame, porque foram das 13 partidas que o Vitória tem, né, na temporada, não sei se são 13, mas são 6 já partidas que o Vitória saiu na frente e deixou o adversário virar ou empatar. Então o Vitória tinha tudo na mão e conseguiu entregar mais uma vez. São 13 partidas. O Vitória conseguiu entregar mais uma vez, né, diante de ter o resultado na mão, ter 1-0 no placar e conseguir tomar a virada ou empate. Agora, assim, como eu falei, o Condé tem uma missão muito difícil de, com poucas contratações, fazer esse time funcionar para a Série B, né? Tentar competir na Série B, porque no momento o prognóstico é que ele não consiga nem competir, a verdade é essa. Porque a gente tem que analisar setor a setor. Do ataque, na fase ofensiva, né, digamos assim, do meio campo para o ataque, o Vitória tem lá um jogador que é um cara que é claramente diferenciado em relação ao que o Vitória tem. É um jogador
que de fato está a nível de um jogador de Série B, que é Léo Gamalho, um cara que consegue se mexer, aparece o tempo todo, ele tenta se colocar, ele sempre se coloca bem, na verdade, na área, em uma posição de receber a bola, de finalizar, um cara que cria, que sofre ali na frente. Agora, ele pouco toca na bola. A bola não chega nele, porque todo aquele ambiente ao redor de Léo Gamalho, né, que é um atacante que o Vitória trouxe uma boa contratação, uma contratação a nível de Série B, do nível do desafio que o Vitória vai ter, todo aquele entorno dele é um entorno terrível, que não consegue alimentar ele, não consegue passar a bola para ele. Começa pelos pontas, que é uma coisa impressionante. Rodavam 4 jogadores. Era Alisson Santos, GG, Osvaldo e Rafinha. Os 4, e Nicolas Gible, 5. 5 jogadores que o Vitória tem do início da temporada. Nicolas Gible, Rafinha, Osvaldo, Alisson Santos e o GG. Dos 5, João Bussi e Léo Condé já trocaram todas as posições possíveis. Hoje jogaram Thiago Lopes na esquerda, que eu vou falar daqui a pouco, e Gible. Mas já teve Rafinha e Gible, já teve Rafinha e Alisson Santos, já teve Rafinha e GG, já teve GG e Osvaldo, já tiveram todas as combinações possíveis, e esses pontas não conseguem jogar, não conseguem alimentar o ataque. Aí o Vitória foi lá e contratou o Thiago Lopes, que é mais do mesmo, assim. Thiago Lopes entrou no time e não conseguiu somar absolutamente nada. Então o Vitória hoje tem no seu elenco 6 pontas que não conseguem produzir o mínimo para alimentar o seu atacante ou para produzir gols. Né? Dos pontas podem produzir gols ou de alimentar o Gamalho. São 6 pontas que não conseguem produzir absolutamente nada. E aí a gente vai para o meio campo, né? Mais precisamente falando. Você tem Diego Torres, que é um cara que tem se mostrado um jogador muito produtivo na parte da bola parada, ele bate bem falta, bate bem escanteio, mas que com a bola rolando, ele participa muito pouco do jogo. Está em uma outra rotação. Ele participa pouco, ele tem pouca dinâmica no jogo, pouca dinâmica de movimentação, de carregar a bola, de drible. Ele é um cara que é bom na bola parada e ponto. Ele fez gols importantes, beleza, gols bonitos, mas a participação dele quase sempre é reduzida a uma bola parada. Ou uma jogada em que ele recebe um cruzamento, que ele recebe a bola parado e consegue cruzar parado. Se ele carregar a bola ou se ele tiver que se mexer, esqueça, ele não participa do jogo. E aí a gente vai para o resto do meio campo, né? Léo Gomes não é um jogador dessa função de marcar, de criar, na verdade, de armar, de criar. E Rodrigo Andrade é um cara que é de lua. Começou muito bem no Vitória, mas nas últimas partidas após a lesão caiu muito de produção, inclusive ofensiva. E aí isso é o campo ofensivo, tá? Que a gente for olhar também a parte defensiva, digamos, desse meio campo, é uma peneira, né? Léo Gomes é o único cara que consegue marcar razoavelmente bem no meio campo, mas o resto dessa formação de meio campo e ataque, que hoje o futebol exige uma pressão avançada, um time que desmarque, que marca o adversário lá na frente, esses jogadores não conseguem. Diego Torres não tem físico para isso, Osvaldo não tem físico para isso, Rafinha não tem físico para isso, Thiago Lopes hoje foi um horror nessa função de pressionar a saída de bola do Sergipe, por exemplo. E aí a gente vai para a defesa, que aí um problema talvez seja ainda maior, porque da mesma forma como eu falei dos pontas, o Vitória hoje tem 4 zagueiros que já jogaram nessa temporada: Camutanga, Dankler, João Vitor e Marco Antônio. E os 4 já tentaram todas as formações possíveis. Essa zaga já rodou com todo mundo e não consegue acertar. Os problemas seguem os mesmos. É uma zaga que olha o adversário, que não pressiona, que dá bote quando dá bote, né? Quando tenta antecipar ou dar um bote, dá o bote completamente equivocado, completamente errado. Quando não faz pênalti, quando não faz falta boba. É uma zaga que erra muito, bate cabeça e que muitas vezes olha o adversário entrando na sua área com a bola dominada, sem marcar, sem fechar espaço, como aconteceu hoje contra o Sergipe. Tudo isso estou falando de coisas que vêm se repetindo na temporada e que nesse jogo contra o Sergipe ficaram muito mais evidentes ainda. Foram uma repetição desses problemas. E nas laterais, falando da parte defensiva, o Vitória tem Railan na lateral direita e Zeca na lateral esquerda, que são jogadores que vão bem no ataque, apoiam bem. Então, por exemplo, todas as jogadas do Vitória nessa temporada que saíram em gols, né, que resultaram em gols, foram jogadas com seus laterais. Railan pela direita apareceu muito pela direita, criando. Zeca aparece pela esquerda também, criando. Mas na fase defensiva eles não são bons, não são a especialidade deles não é essa, defender. Zeca e Railan claramente
São jogadores, Zeca é histórico isso já, passou pelo Bahia, passou pelo Internacional, passou por várias equipes, e não é um cara focado na marcação. É um cara bom no apoio, mas na marcação não vai bem. E Raylan, que é um menino novo ainda, sai do Jacuipense, é um cara que também vai bem no ataque, mas não é bom na marcação. E aí, para completar, você ainda tem um gol, né? Que está num revezamento brabo aí entre Lucas Arcanjo e Dalton, e os dois falham repetidamente. Então, assim, eu fiz um panorama do elenco do Vitória para a gente ver que desse elenco todo que o Vitória montou para o início da temporada, dá para tirar talvez 2 ou 3 jogadores. 2 ou 3. Léo Gamalho, Raylan, que é um bom lateral direito, apoia bem, apesar da marcação dele ser fraca. E talvez Léo Gomes ou Zeca, né? Mas assim, forçando muito para colocar os dois. Léo Gamalho e Raylan, eu acho que são os destaques do time nessa temporada. Zeca e Léo Gomes têm participações boas eventuais, mas só, não dá para tirar mais ninguém. Rodrigo Andrade começou bem e já voltou a cair muito de rendimento. Poderia até entrar também, mas só, não dá para tirar mais ninguém. O resto é jogador realmente para você descartar. É um jogador que você não pode mais contar para a Série B. São jogadores que não mostraram ainda nessa temporada nada. Em alguns casos, são jogadores que vieram da Série C já mostrando nada, sabe? E que o Vitória renovou o contrato por conta de um lapso, de um momento que eles viveram na Série C. Como eu falei, o Vitória beirou o rebaixamento para a Série D. E aí esse time encaixou com o João Bussi. Alguns jogadores começaram a jogar, não um lapso ali temporal de 2 meses, começaram a jogar bem, o Vitória subiu, e aí o Vitória saiu renovando com Trellis, Rafinha, sabe? Saiu renovando com a galera que não está ao nível do desafio que o Vitória vai enfrentar esse ano. Então dá para testar isso, a novidade é essa. Depois desse jogo do Sergipe, ficou claro mais uma vez que o Vitória, em extrema dificuldade de classificação no Campeonato Baiano, o Vitória vai ter muita dificuldade de classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano. Hoje não depende mais dele. E se depender dos adversários, aí é que o Vitória não vai mesmo. Porque, por exemplo, o Vitória classificar, ele precisa que o Bahia vença o Itabuna. Vai contar com o Bahia? Será? Será que o Bahia não... Né, já a torcida do Bahia, inclusive, está pedindo para o Bahia abrir para o Itabuna. O Bahia precisa vencer do Itabuna para classificar o Vitória. Então, o Vitória já não depende mais de si no Campeonato Baiano e está caminhando para algo parecido na Copa do Nordeste. Então, assim, dá para testar em fevereiro, 15 de fevereiro de 2023, que esse time já não serve mais para a Série B. Tem que fazer um planejamento urgente para ontem. Se o técnico é Léo Condé, que eu não entendi direito nem a contratação dele, não sei de onde veio tanto assim a proposta de trazer Léo Condé. Se o técnico é ele, foi o que está contratado, ele vai ter um trabalho imenso, como eu falei, de poucas contratações, ter que resgatar alguns jogadores, só pode ter espaço para poucas contratações, tentar montar um elenco que vá competir na Série B, para não cair, sabe? O Vitória hoje, ele luta para reformar o seu elenco e competir para não cair. Porque se for começar a Série B desse jeito, em que o Vitória não consegue ganhar do Sergipe, não consegue ganhar no Campeonato Baiano, né? O fraquíssimo Campeonato Baiano, o Vitória não consegue ganhar com autoridade. Na Copa do Nordeste, deixa escapar empate no último minuto com Santa Cruz. Perde de virada. O gol do Vitória saiu no segundo tempo. Não foi aquela virada que o Vitória fez um gol lá no começo do jogo e depois tomou a virada, sabe, ao longo dos 90 minutos. Não. O Vitória fez o gol no começo do segundo tempo e depois tomou a virada do Sergipe, em 2 falhas bizarras da defesa. Então esse Vitória não consegue ganhar do Sergipe, não consegue empatar com o Sergipe, não consegue ganhar dos jogos do Campeonato Baiano. Ele hoje é um time completamente despreparado para a Série B e vai precisar fazer uma reforma brutal nesse elenco. Agora, com qual dinheiro eu não sei. Né? Espero que o Léo Condé faça algum milagre. O que assusta, Vilão, é que não é a reforma ainda, mas, por exemplo, o último reforço aí contratado foi Thiago Lopes, né? É um cara que chega já numa segunda leva de contratações. O cara vai atrás de Thiago Lopes, um cara que estava saindo chutado do esporte. Teve um ano de 2022 horrível, 2021 horrível. Não foi nada demais quando passou no Vitória. Não dá para dizer que ele foi horrível também no Vitória, mas não foi nada demais. Então, assim, já faz muito tempo. E o Vitória, precisando dessa reformulação, vai em Thiago Lopes. Então, não dá para você acreditar
que vai vir uma coisa positiva aí, que o cara vai conseguir achar no mercado os pontas que precisa, o volante, o zagueiro, o goleiro, né? É meio assustador também a forma como o Vitória trata o mercado, até segundo o mercado. E isso você falou de um caso que é assustador mesmo, assim, porque o Thiago Lopes, ele não foi um reforço trazido, porque assim, como eu falei, os pontas do Vitória, né, foram caras que até agora, assim, rodaram esses 5 que eu falei, antes de Thiago Lopes, rodaram todas as formações possíveis e não encaixou. Os caras não conseguiram jogar. A verdade é essa, não conseguiram criar, não conseguiram render. E aí o Vitória foi em busca de um cara desesperadamente para ser titular, que foi o Thiago Lopes. Quer dizer, ele chegou, em teoria, para resolver um problema grave do Vitória que tem no elenco hoje. Só que, bom, um mínimo de prospecção no mercado, um mínimo de análise do mercado, veria que Thiago Lopes não tem a condição de ser esse jogador hoje. Não tem essa condição de ser o cara que chegaria do Recife, baixaria aqui, vestiria 11 e resolveria um problema crônico do Vitória. Não, ele seria mais um número. E já chegou como titular, né? Jogando 2 jogos como titular. 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos, trazido como solução. E detalhe, viu, Lucas, como você citou, qualquer prospecção no mercado, assim, qualquer análise do desempenho recente de Thiago Lopes já diria contra a contratação dele para ser esse tipo de jogador solução. Mas o próprio Vitória tem experiência com o Thiago Lopes, né? Na verdade, o Vitória enganou o Sport e o Sport foi lá e contratou o Thiago Lopes. Porque Thiago, mesmo no Vitória aqui em 2020, ele não foi mal, ele, né, rendeu algumas partidas, mas foi um Vitória que havia uma pobreza muito grande também de elenco, sabe? Havia uma pobreza também de rendimento, e ele conseguiu ser uma fagulha ali, um momento, um lapso. Então o Vitória é um time que está numa situação tão dramática que ele se apega a jogadores por lapsos, assim, por momentos, sabe? É o caso de Rafinha, que o Vitória renovou, oferecendo uma boa renovação, uma boa valorização para ele, para um cara que, historicamente, na carreira dele, nunca conseguiu produzir muito. Era um cara de atacante de poucos gols. O Vitória foi lá e renovou, e hoje ele voltou a ser o Rafinha que era antes. O Vitória trouxe GG, que é um cara que não tem grande histórico também no futebol. O Vitória trouxe uma série de jogadores assim. Aí trouxe outros por nome, né? O Oswaldo, que é um cara que, tipo, já estava passado, sabe, do tempo, há muito tempo já, que a gente fala que o Oswaldo caiu muito de rendimento, que já não tem mais condição de jogar uma Série B, por exemplo. E já havia demonstrado isso nos clubes anteriores. O Vitória foi lá e investiu nele. Foi rebaixado do CSA, né? Pois é. Foi rebaixado do CSA do ano passado. E assim, não foi rebaixado com ele jogando muito, né? Foi rebaixado com ele, né, entre ali de maneira coadjuvante. Então, assim, o Vitória investiu errado. Acho que a única contratação que foi mais ou menos explicável, assim, foi como eu falei, Léo Gamalho, que está aí, inclusive, na foto da matéria, porque é um símbolo mesmo, né? E é um cara que sofre muito, né? Eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas, assim, falando rapidamente do jogo, cara, é impressionante como tudo que eu falei dessa análise do elenco, ela já não é uma análise de hoje, assim, não é uma análise desse jogo, é uma análise antiga, já que eu já faço aqui há muito tempo, mas assim, o jogo de hoje mostrou para reforçar tudo isso. A única chance que o Vitória teve no primeiro tempo inteiro foi uma jogada de Zeca, como eu falei, o Vitória cria muito pelos laterais, são os únicos que conseguem criar, não é que crie muito, vou me corrigir. O Vitória, quando cria com os laterais. Então, foi uma jogada de Zeca para o lado esquerdo, que ele cruzou e o Léo Gamalho cabeceou bem e o goleiro defendeu, né? O Dida defendeu bem. Foi a única chance que o Vitória criou no jogo inteiro, no primeiro tempo. A única coisa que aconteceu no jogo inteiro, no primeiro tempo. Fora isso, o Vitória não conseguiu criar e assustar o Sergipe. O Sergipe, por outro lado, ocupou o ataque de uma maneira, assim, inacreditável. O Vitória deixou o Sergipe o tempo todo ocupar o seu campo de defesa. O Vitória deixou o Sergipe tocar bolas na intermediária. O Vitória deixou o Sergipe entrar na área com a bola dominada. O Vitória deixou, eu acho que é Igor Bahia, o atacante do Sergipe, ter várias chances de finalizar. O Vitória deixou o Sergipe ter pelo menos 3 chances claras de gol no primeiro tempo. Tudo isso porque a defesa, como eu falei, recuava muito. Era impressionante como a defesa, né, você troca todo mundo, mas a defesa continua repetindo o mesmo problema, que é a defesa acompanha o atacante sem dar nenhum tipo de incômodo ao cara.
Parece que ele fica esperando o atacante errar, o jogador atacante, né, o jogador de ataque errar, sem pressionar. Tipo assim, para você forçar o erro do cara, já diz tudo, né? Você tem que forçar, você tem que marcar, você tem que pressionar ele. Mas não, o Vitória fica esperando o erro do jogador sem pressionar, fica observando o adversário construir a jogada. E assim, além de tudo, é uma defesa muito errante. O que Camutanga fez hoje no primeiro tempo foi algo assim vexatório, sabe? Ele, quando tinha a bola, por exemplo, na saída, Camutanga olhava para um lado e dava passo para o outro, né? Mas não tipo estilo Ronaldinho Gaúcho, é tipo na ruindade mesmo, técnica. Camutanga tropeçou na bola, caiu catando ficha no chão. Camutanga errou pelo alto, errou por baixo, errou pelo alto desvio, errou por baixo desarme. Camutanga fez falta boba tomando cartão amarelo. Então, assim, o que Camutanga fez no jogo era para ele ter saído no intervalo. De tão ruim que foi a atuação dele defensivamente. Errando na saída de bola, o Vitória dava espaço para o Sergipe continuar a pressão no seu campo de ataque, né? O Sergipe continuar atacando. Vitória, quando recuperava a bola, sei lá, de um chute para fora do Sergipe ou de um erro do Sergipe, acabava recuperando a bola o Vitória, ele rapidamente devolvia, cara, para o Sergipe continuar atacando por conta dessa saída errada. E quando o Vitória tentava passar do meio de campo, às vezes numa ligação direta, muitas vezes tentando buscar Léo Gamalho, o Sergipe passava pelo meio campo do Vitória, ou seja, a bola saía da defesa do Sergipe para o ataque, para os atacantes do Sergipe, numa velocidade absurda. Thiago Lopes errou todas as tentativas de desarme dele durante o primeiro tempo. Ele não conseguiu marcar no meio campo, ele não conseguiu acompanhar os laterais, por exemplo, do Sergipe ou o ponto do Sergipe. A mesma coisa, Nicolas Gibli não conseguiu pressionar, não conseguiu ser uma barreira no meio campo. A mesma coisa, Diego Torres, sabe? São caras que não conseguem ser aquele primeiro elemento de marcação, e aí a defesa fica, obviamente, exposta. Então, todos esses erros que eu falei da análise do elenco se repetiram hoje. E o resultado final, 2-1, ele é merecidíssimo. Na verdade, o Sergipe já deveria ter feito 1-2 no primeiro tempo. E aí, numa sorte da vida, na volta do intervalo, o Vitória fez um gol de cabeça com Camutanga, para você ver como a vida é louca, né? O mundo não gira, ele capota. Camutanga, que estava muito mal na partida, fez um gol de cabeça. Que, inclusive, foi talvez a única coisa boa que o Vitória fez no jogo, foi a jogada aérea. O Vitória já tinha chegado com o João Vitor na jogada aérea, chegou com o Léo Gamalho, né? 2 vezes Léo Gamalho teve 2 oportunidades, 2 foram de bola aérea. E aí Camutanga fez um gol, né? Para se redimir da partida horrível que ele fez. E aí o Vitória tentou aparentemente cozinhar o jogo e simplesmente não conseguiu, meu amigo. O Sergipe fez um gol com o Ronan, da lei do ex. O Sergipe voltou a pressionar, inclusive, diga-se de passagem. Voltou àquele cenário do primeiro tempo. Só que dessa vez entrou o Ronan, que é ex-jogador do Vitória. E nessa jogada do gol de Ronan foi uma cena. Porque, tipo, eu acho que é Camutanga que sai para tentar fazer o corte de cabeça, né, numa bola alta que veio para o ataque do Vitória, para a defesa do Vitória. Ele tenta fazer o corte de cabeça, fura, né, erra o corte de cabeça. A bola ficam 3 jogadores do Sergipe na frente da área do Vitória. Ronan consegue finalizar sem ninguém pressionando ele dentro da área já. Dentro da área, Ronan faz um chute fraquíssimo sem ninguém pressionar ele. A bola é fraca, vai no canto de Lucas Arcanjo não consegue pegar. Ou seja, defesa que fica olhando, que dá bote errado e goleiro que falha. E aí no segundo gol, né, foi uma bola aérea que o Braga fez o gol já no final do Sergipe. Então, assim, cara, resultado merecidíssimo, né? O Sergipe fez uma partida melhor do que o Vitória, e se fosse um empate ou 1-0 do Vitória, seria uma grande justiça. Hoje o Vitória é muito inferior ao Sergipe, e isso assusta, né? Porque, não todo respeito ao Sergipe, mas são times de divisões completamente diferentes. O Vitória devia estar no nível técnico, de físico, inclusive, que é outro problema do Vitória, de trabalho tático diferente. O Vitória está treinando desde novembro, desde o início, desde o meado de novembro. A Vitória nesse ano teve pré-temporada longa,
com a maioria desses jogadores já treinando. Então era para estar, no mínimo, com um perfil tático definido, com jogadores com entrosamento, com entendimento tático, com o físico melhor e não ficar cansando tanto no segundo tempo como aconteceu, como vem acontecendo, porque teve pré-temporada para poder fazer esse físico e com o investimento do Vitória, que certamente é maior do que o Sergipe, apesar de estar com dificuldade, e pelos nomes que o Vitória tem, né, Oswaldo, Diego Torres, era para estar fazendo um jogo melhor hoje, mas perdeu do Sergipe de virada e é um baita recado. Eu acho que tem que ser um ponto de corte. Vitória, sabe, depois desse carnaval, tem que fazer uma reforma completa no elenco. Aproveitar o carnaval para fazer uma limpa no elenco, fazer uma reforma total. Faz um arrastão, né? Faz um arrastão e vai tirando a turma. Ô, Lucas. Fala, Minhoca. Dando boa noite aqui, né? Boa noite. Para quem tá ouvindo, não sabe que eu entrei há 15 minutos. Conversa fiada. Não, uns 15 minutos, pô. Uns 15 minutos. Eu deixei até o jogo do São Paulo, que já tava 4-1 ali para acompanhar. Vai estar abafando aqui, viu, meu amigo? Desculpa, já tava tranquilo. Ó, mas um ponto que eu tava observando do Vitória, eu acompanhei acho que uns 2, 3 jogos na temporada do Vitória, certo? Mas nisso que o Vilar estava mencionando, eu acho que tem uma leitura que é, às vezes, similar com o Náutico do ano passado. O Náutico, no ano passado, né, o próprio presidente do Náutico, Diógenes, chegou a falar do erro dele, né, da montagem de elenco, de alguns jogadores que lembram um pouco essa questão do Vitória, né, Lucas? É aquela coisa assim que o Vilar acabou de mencionar. Pô, um time que tem Oswaldo, um time que tem Diego Torres, um time que tem Léo Gamalho. Só que nem sempre é só isso, não. Assim, não é só isso para se fazer um time muito bom, entendeu? E aí eu vou pegar o caso do Ferroviário aqui. O Ferroviário caiu para a Série D. O Ferroviário, por exemplo, pegou um garoto do Atlético Cearense aqui, que era muito habilidoso, Eric Pulga, artilheiro da Copa do Nordeste, não sei nem se ainda trouxe o Ciel, que é um cara bastante conhecido, disputou as duas últimas Série B por Sampaio e Tombense, e conseguiu montar um time ali para uma primeira parte da temporada. E eu fiquei me perguntando por que o Vitória não me parece buscar um jogador promissor, muitas vezes, um jogador que está no time e prefere pegar, como é o caso do Thiago Lopes, por exemplo, um jogador que estava quebrando a bola. Assim, você fala Thiago Lopes na torcida do Sport, mas todo mundo na hora, meu amigo, saia. Né? Teve muita gente falando, graças a Deus, obrigado, Vitória, né? E o Vitória já sabia dessa situação, até porque ele passou recentemente não, né? Mas passou um tempo atrás pelo Vitória. Então, eu acho que, aí, Vilar, a minha pergunta é essa. O Vitória hoje, o departamento de futebol, quem faz esse tipo de... Eu não sei se você sabe quem é as pessoas ou a pessoa responsável por isso. Para garimpar nomes no mercado. Me parece que o Vitória está muito na base do status. Beleza, Oswaldo e tal. Mas o Oswaldo não é para ser um titular. Pode ser um jogador para incrementar um elenco. Não dá para o Oswaldo ficar jogando. Eu olhei aqui, o Vitória tem 13 jogos na temporada. O Vitória é a equipe no Brasil que mais teve jogo. E por mais que isso que o Vilar mencionou, por mais que tenha tido uma preparação ali, uma pré-temporada, é muito jogo, amigo. Não dá para ter um padrão. E aí, quando tem uma troca de comando, quando sai Bussi e chega agora o Léo Condé, ele vai começar a pensar, e já deu errado, já tem que mudar, e é pressão. E eu preciso ganhar a classificação lá do Campeonato Baiano. Eu preciso me garantir entre os 4 primeiros. E aí o Vitória vai se enrolando, e nesse desespero, não, traz esse nome aí pesado aí que tá na Ponte Preta e que não joga, e que já jogou no clube da Série A, já jogou no Vasco, já jogou no Botafogo, mas o cara tá em baixa. Então o Vitória não tá observando no mercado jogadores que possam agregar. E aí, queria que você respondesse, se há um departamento hoje que analisa isso, juntamente com o treinador, porque eu acho que talvez o papel do Léo Condé vai ser fundamental nisso que você mencionou. Aproveitar esse carnaval para ver, cara, o que é que a gente tem aqui de urgência para resolver, para quando começar a Série B, a gente ter um time competitivo, para brigar pela permanência, que eu acho que o Vitória, pelo menos na minha análise, e que eu estou olhando do Vitória nesses tropeços que está tendo com essa temporada, tem que pensar realmente na permanência. 16º tem que ser celebrar, não é pensar, disputar acesso, tal, é se manter, porque hoje o Vitória me parece um resquício ainda dos anos anteriores. Eu acho que aquela situação do Bussi no final do ano passado, ali encaixou e tudo mais,
Mas quando a gente começa a ver de novo esse começo, lembra muito Vitória, de cada ano, brigando contra rebaixamento. E eu não sei se o Vilar tem mais detalhes de como está o Vitória hoje internamente quanto a essa busca de atletas. Não, a busca de atletas do Vitória não é uma busca, assim, digamos, profissionalizada, né? Não, há muitos anos, na verdade, a Vitória já não faz mais não tem mais um departamento de análise estatística, sabe, de jogadores, observação de jogadores com base em dados, né? Uma prática que tem outros clubes de futebol. O que me parece é que, de fato, há uma influência muito grande do nome de alguns empresários também, sabe, que chegam com aquela cartada para poder fazer a contratação. O que é curioso, porque, veja só, Mioca, você falou um caso do Ferroviário que é muito interessante. Um dos jogadores que mais fizeram destaque, mais tiveram destaque no Vitória no ano passado, na Série C, foi Dionísio. Né? Dionísio foi um cara que foi muito importante para o Vitória, que mudou um pouco o perfil do Vitória na Série C. Quando ele entrou no time, encaixou no time, ele foi um cara que fez um papel muito importante, que realmente deu uma consistência boa para o meio campo do Vitória. E que hoje Dionísio está machucado, ele teve uma lesão grave de ligamento cruzado, só vai voltar provavelmente em setembro para o Vitória. Então, esse é um jogador que veio do Atlético de Alagoinhas. É um jogador que o Vitória observou. Não é que ele tenha sido observado, para falar a verdade. Dionísio jogou contra, né? Jogou contra. Tava no quintal, né? Tava no quintal e fica mais fácil. Aí não é bem garimpar, né? Basicamente você tá aqui, opa, passou, aproveita e vem para cá, né? Isso. Não é que o Vitória foi lá e buscou, analisou e tudo mais. Não foi uma análise, né? Foi um caso mais assim de... Primeiro, Dionísio ele foi o destaque do Campeonato Baiano, né? O time campeão. O Atlético de Alagoinhas ele é bicampeão e Dionísio participou das duas campanhas com destaque. E a torcida pediu muito a contratação dele, né? Pelo Vitória. Assim como em 2021 houve a contratação do Ronan, né? Que fez o gol contra o Sergipe. Foi um jogador que fez uma campanha excelente pelo Atlético de Alagoinhas no estadual e a torcida pediu a contratação dele para o Vitória. Então, foi um pedido da torcida por conta do desempenho do Campeonato Baiano. Agora, foi uma aposta que deu muito certo, sabe? Aqui, no Campeonato Estadual, existem jogadores que podem entregar para o Vitória um nível, se houver uma observação, se houver uma prospecção, se houver uma observação, um nível, eu diria, similar ou até melhor do que muitos medalhões que o Vitória contrata por nome, né? Por indicação de empresário. Essa é uma prática muito comum no Vitória, inclusive, contratar jogador por nome. Eu acho que o que aconteceu nesse ano foi o seguinte. Primeiro, o erro de avaliação. O Vitória renovou com boa parte do elenco que subiu da Série C para a Série B. Houve uma avaliação equivocada do que os jogadores podiam entregar de fato. A velha gratidão. Houve um excesso de gratidão. Tipo, por exemplo, o Dalton, que é um goleiro que a vida inteira dele, a carreira inteira dele, foi desse nível, sabe? De Série B, Série C, Série B para baixo, Série C. Sim. Ele fez um lapso muito bom de decisivo no Vitória e houve a renovação desse jogador. Mas não houve uma análise da carreira do cara. Tipo assim, peraí, mas será que esse é o nível dele? É um nível eventual? É um lapso que ele teve positivo ou isso é o normal dele? O outro cara foi o Rafinha. Rafinha chegou no Vitória. Quando ele chegou no Vitória para a Série C, muita gente questionou. Rapaz, tá contratando esse cara aí, que, se não me engano, ele tinha uma marca, agora eu não vou lembrar, mas ele tinha uma marca de, tipo assim, nos últimos 2 anos ele tinha marcado um gol, sabe, Rafinha? Nos últimos 2 anos tinha marcado um gol, assim, era algo assim. Para não ser injusto, eu não vou nem... Enfim, ele tinha um retrospecto ruim de gols. E aí, quando ele contratou, foi uma grita assim, na torcida do Vitória, né, quando ele foi contratado. E aí o Rafinha teve uma excelente Série C na reta final, jogou bem e tal, foi decisivo, e o Vitória renovou com o cara, valorizando ele e tal. Teve concorrência do exterior, ele tinha uma proposta do Japão, e o Vitória valorizou ele no salário, sabe? Só que, mais uma vez, não analisaram, ele tem 30 anos, sabe? É um cara que já tem 30 anos, que nunca foi de um grande clube, que teve ali um momento bom na Série C, mas não houve essa análise, houve simplesmente a renovação dele quase que automática. Aí o Vitória trouxe Dankler
para a zaga, que é um cara que, quando jogou no Brasil, jogou no próprio Vitória, não foi bem. Ele teve ali um momento no Botafogo que fez ele ser vendido para o futebol árabe, se não me engano, para o Japão. E aí ele voltou para o Vitória muito por conta da identificação com o clube, ter sido cria da base. Mas é um jogador que, tipo assim, ninguém sabe o que é que ele fazia. Ninguém sabe qual era o rendimento dele, sabe? Não existe esse estudo no Vitória. É por isso que eu associei muito a questão do Náutico, né? Do ano passado. Traz Souza, por exemplo. Que é exatamente isso. É um pouco da... Assim, é como se o clube já tivesse um contato direto com esse jogador e, tipo assim, ó, quer participar aqui dessa reconstrução aqui na Série B e tudo mais. Isso. E eu acho que às vezes que aí é onde falta a questão que você mencionou, o profissionalismo. Enxergar, porque assim, tem equipe de Série C, eu estava até acompanhando também ali um trecho de Volta Redonda e Flamengo. É claro que o Campeonato Carioca paga muito bem e tal. Cara, o Volta Redonda é um time muito bem arrumado, bons jogadores. E por que o Volta Redonda, claro, tem mais dinheiro? Mas o que eu estou dizendo assim, por que às vezes alguns clubes de Série C, clubes até de Série D, como é o caso do Sergipe, que eu considero até uma boa equipe, viu? Eu vi o jogo contra o Fortaleza, fez um bom jogo, goleou, né? Na rodada passada, eu acho, ou foi retrasada. Mas por que um time desse consegue, às vezes, sobressair, entendeu? Porque tem ali uma organização, tem um padrão, tem um perfil. Acho que a palavra é essa. Não me parece que o Vitória está montando um perfil de time. Ele está pegando, sabe aquela coisa de eu gosto desse, eu quero esse. E o perfil? Aleatório. Onde é que o Thiago Lopes acrescenta naquilo que você já tem Diego Torres? Soma os dois juntos? É um mais adiantado, um mais recuado? Qual o volante que você quer? De mais pegada, de mais saída? Porque senão vai chegar naquela hora que, tipo assim, Fernando Neto tá mal. O Fernando foi o primeiro ação, né? Tá aí. Fernando Neto quer de volta, traz de volta e tal. Aí Fernando volta, aí parece ser uma solução, na verdade pode ser um problema. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais profissional. Agora, é surpreendente essa informação que vi lá atrás aí, assim, que o Vitória não tem um departamento profissionalizado de análise. Porra, assim, é ir na contramão de tudo. Hoje em dia, qualquer time tem, velho, uma equipe de profissionais de análise de desempenho que auxiliam tanto no dia a dia, do trabalho do dia a dia, quanto auxiliam muito nessa questão de prospecção de mercado. Então, assim, você abrir mão disso, você está perdendo em duas vias. É importante para o funcionamento do time de futebol. Né? O Vitória, assim, ele é bom e importante também contextualizar que o Vitória passou por um certo desmonte nos últimos anos, né? O Vitória teve um departamento bem montado de futebol, assim, quando estava na Série A e tal. Só que aí o que aconteceu? O Vitória caiu para a Série C e aí muita coisa foi desmontada. Eu lembro que, por exemplo, a vocês que, por exemplo, quando o Vitória caiu para a Série C, o Vitória, ele estava com um presidente interino, né, que era Fábio Mota, que hoje é presidente, né, eleito de fato do Vitória, mas ele era presidente interino do Vitória. E aí, quando caiu para a Série C, o Vitória tinha dois empecilhos. O Vitória não tinha uma estrutura de futebol montada, sabe, para poder, digamos assim, comandar contratações de maneira pensada. E o Vitória precisava também cumprir um prazo, queria ter um transfer ban da FIFA, e aí precisava cumprir um prazo e tinha que contratar, formar um elenco em um mês para poder passar pelo transfer ban da FIFA, poder inscrever os jogadores e passar pelo transfer ban da FIFA com o elenco formado, entende? Tipo, tinha que contratar, sei lá, 15 jogadores, 13 jogadores para poder completar o elenco, para poder disputar Campeonato Baiano, primeira fase da Copa do Nordeste. Isso foi no início de 2022. Então, ali naquele momento, o Vitória, sem estrutura nenhuma de futebol, o Vitória foi lá e serviu, tipo assim, ele trouxe Ricardo Silva, que já foi técnico e auxiliar técnico do Vitória, que é um cara próximo do Vitória para poder ajudar. Trouxe Geninho para poder ajudar na montagem do elenco, entende? Pegou uma galera que gosta do Vitória, que tem uma relação com o Vitória de amizade ali e tal, e eles ajudaram na montagem do elenco dessa forma. E aí, quando chegou o técnico, foi dado Cavalcante, ele não participou da montagem do elenco. Então, veja o nível de amadorismo que é o Vitória. Esse ano, em compensação, o Vitória esse ano, para a pré-temporada desse ano, o Vitória teve tempo para poder montar o elenco, porque a Série C acabou e aí ficou o quê? 2 meses, 3 meses, né? Preparando para a temporada.
teve a manutenção do técnico, João Bussi, que participou da formação desse elenco. O João Bussi avaliou os caras que tinham que renovar ou não e quais são as posições que tinham que contratar. E o Vitória tem um diretor de futebol, que é o Edgar Montemor. Então, assim, já existia uma estrutura mínima. Agora, é isso, né? São 2 profissionais, basicamente, ali. O diretor de futebol, o técnico indicando contratações, né? E muita influência de amadores, assim. O presidente do Vitória, Fábio Mota, é um amador do futebol, não é um cara que tenha histórico nisso. Tem outras pessoas também que acabam ajudando no entorno do Vitória, da administração do futebol, que são sócios, conselheiros, a galera que se envolveu ali no momento mais difícil que o Vitória teve, que foi a queda para a Série C, e na expulsão de Paulo Carneiro, que agora participam da direção de futebol. Mas não são caras assim do futebol, sabe? Da gestão de futebol, de conhecer o mercado. E aí, com certeza, muitas indicações dessa vêm por nome, né? Por nome, e aí acaba chegando um cara que é mais amador e fala, porra, esse cara aqui tem nome, lembro dele jogando, sei lá, Oswaldo, por exemplo, eu lembro dele jogando no Fortaleza, jogava muita bola e tal, não sei o quê. Acaba trazendo muito nesse nome, né? Léo Gamalho foi uma contratação por nome. Sabe? Tem a cara de nome. Certamente. Agora, um cara que deu certo, né? Tipo assim, tá dando certo. Um cara que fez realmente uma boa temporada no passado. E veio da Série A, é bom lembrar, né? Diferentemente de Oswaldo, que veio da Série B, Thiago Lopes, Série B. Então aí tem uma qualidade. A de Thiago Lopes, assim, é uma contratação que não tem nada a ver. Na real, o que aconteceu foi, tipo assim, para finalizar um pouco esse assunto, assim, Thiago Lopes foi aquele caso, sabe, Mioca? O que aconteceu? O Vitória montou um elenco com base em nome para esse ano. Ele tentou trazer uns nomes mais de peso para, sabe, você vinha com a torcida com uma certa escalada assim, de envolvimento. Aí, sabe quando você tem que soltar uns nomes de peso para a torcida continuar envolvida? Aí contratou um Oswaldo, contratou um Léo Gamalho, para poder dar um alegrado na torcida, a torcida continuar envolvida. E aí o que aconteceu no decorrer desse início de temporada? O Vitória teve esse problema claro de elenco e, sobretudo, nessa posição de ponta. Então, eu acho que o Vitória olhou para qualquer lado assim, meu Deus, quem é que tá disponível aí, sabe? Tipo, quem é o primeiro disponível? O Sport falou, pô, eu tô com um cara disponível aqui. E aí onde entra um erro, né? Onde entra um erro, porque não deveria ter, assim, estamos com um problema de ponta, tudo bem. Quem é que está disponível? Ele pô. E nem ponto ele é, assim. Não, pois é. E aí, você não pode analisar dessa maneira. Quem é que está disponível aí? Não é quem é que está disponível. Você, tipo, cara, qual é o perfil que eu quero? É um jogador de velocidade, é um jogador de drible, é um jogador de força. Cara, tem vários perfis, entendeu? E aí é que tá. Eu acho que isso compromete uma temporada que pode ser bem ruim para o Vitória. Se o Vitória não se preparar para as próximas porque é o seguinte, o que o Vilar falou, concordo plenamente. Tem que trazer jogadores. Agora, não é trazer por trazer. Agora, já que tem, teoricamente, pouca bala para atirar, olhe bem, entendeu? Tente conversar com outros clubes. Tem várias equipes que vão disputar a Série C e Série D, que estão disputando o Campeonato Estadual, que tem ali seu destaque. Olha ali um destaque do Campeonato Mineiro ali, se tem algum jogador do Atlético, do Democrata. Alguém está sobrando. Veja se tem algum time que está sobrando jogador jovem, que fez, por exemplo, a copinha, que vai precisar emprestar para ganhar maturidade. Então, são situações como essa que o Vitória tem que começar a mapear no mercado para tentar trazer algum jogador promissor. E aí você pode conciliar com esse jogador de mais peso. Não dá para trazer só esse perfil do nome, né, para meio que agradar ali, para amenizar, mas ao mesmo tempo tem um planejamento de futebol. E não me parece que o Vitória está nesse caminho, assim. Não, pelo menos essa contratação de Thiago Lopes foi isso aí. A contratação, tipo, desespero. Né? Quem tá solto, quem tá livre. Né? Os dois, na verdade, porque o Vitória contratou Thiago Lopes e Pedro Bicalho, que é um volante. Contratou assim, velho, a torcida tá me pressionando, a torcida tá enchendo meu saco. Preciso contratar aqui para dizer que o problema não sou eu, entendeu? A diretoria fez isso. Tipo, preciso contratar aqui para dizer que o problema não sou eu. A gente está se mexendo. Estamos tentando, contratamos, estamos buscando o mercado e tal. É foda. Tá tudo errado. Tipo isso. E assim, só para finalizar, o modo, uma coisa para finalizar que Mioca falou também, que é muito importante também colocar.
O Vitória entrou no modo freestyle. Freestyle. Eu falei isso num podcast atrás. No podcast da demissão de Bolsa. Que é tipo assim, velho, tá um caos. O que é que eu vou fazer? Vou começar a tomar um monte de sabe, de providências aqui sem nenhum nexo. Então, tipo assim, porra, contratei 2 jogadores aqui, ó, Thiago Lopes e Pedro Bicalho. O problema não é a diretoria tá contratando. Aí não deu certo. Porra, vou demitir o técnico, sacou? Tipo, vai chegar agora e falar, porra, mandei Lúcio embora. Também eu não tô feliz com essa situação. O Vitória tá nessa pegada. Não tô feliz com essa situação. Pô, já contratei, já demiti técnico. Vocês querem o quê? A culpa não é minha, a culpa não é da diretoria. É tipo nessa. É modo aquela coisa. Eu estou fazendo tudo que vocês estão querendo. Quer um jogador de peso? Toma aqui. Mas tá fazendo quer qualquer jeito, né? embora? Tá aqui. E aí é que tá. Não é a torcida que tem que dizer o que tem que fazer. É o clube que tem que fazer um trabalho de futebol, pô. Né? Competente. Exatamente. O Vilar, queria te ouvir aqui, que você passasse aí pelos destaques. Destaques não, né? Pelos não destaques, na verdade. Eu vou puxar a conversa aqui por Santiago Trellis, tá? Queria que você começasse falando de Trellis. Porque, meu amigo, assim, é inadmissível o cara ser expulso daquela forma, 30 segundos depois do jogador do Sergipe ser expulso, que era um momento ali que tinha, eu acho que mais 6, 7 minutos de jogo, que naturalmente ia acontecer uma pressão do Vitória. Podia não dar em nada, podia não sair gol. Aconteceu isso ontem no jogo do Sport contra o Ceará. O jogador foi expulso, o Sport pressionou, não conseguiu fazer o gol, mas conseguiu fazer a pressão. E era o que aconteceu hoje no jogo do Vitória. Aí o cara é expulso, o jogador do Sergipe, porque tirou a camisa, tomou amarelo, fez uma falta, tomou o segundo amarelo. 30 segundos depois, Trellis é expulso e acaba qualquer poder de reação do Vitória. É inacreditável o Santiago Trellis, Vitor Vilar. Trellis entra nessa... Cara, Trellis, assim, ele entra nessa cota do jogador que foi super valorizado na Série C. Sabe? Um cara que não tem assim... Ele foi um cara que foi muito importante para o Vitória em 2017. Só que 2017 foi há 5 anos. Faz tempo pra caralho isso. Tempo pra caralho. E ele já foi testado. Porque, tipo, não é como se ele não tivesse sido testado, sabe? Nesse período. Ele passou por clube pra cacete, assim. Ele passou pelo próprio Sport. 2017 é um ponto absolutamente fora da curva da carreira de Trellis, pô. Exatamente. Nós 3 aqui temos problemas com Trellis. Você, eu e Minhoca, os 3. Ele passou nos 3 aqui. Passou em São Paulo também. Passou no São Paulo. Exatamente. Não, o São Paulo, veja só, o São Paulo comprou o Trellis do Vitória. Se não me engano, por 8 milhões de reais, cara. E assinou um contrato sem discutir os valores, Foi uma contratação ok, assim, ele tinha esse destaque, né, em 2017. Ele fez muito gol e tal. Você foi buscar um destaque ali do Vitória. Não vou nem entrar no mérito do valor, que se valia, não valia, realmente não dá para entrar nesse mérito. Mas acho que a busca do São Paulo por Trellis foi ok. Agora o resto da carreira, a partir dali, acabou-se, pô, não teve mais nada. Pô. É isso, ele não foi bem no São Paulo, não foi bem no Inter e no Sport. E aí o Vitória contratou. Aí foi aquela coisa, né? Na Série C, o Vitória precisava de alguma coisa naquele momento para poder trazer a torcida, sabe? Tipo assim, então nada melhor do que você trazer um cara que teve uma passagem positiva pelo Vitória. Aí trouxeram Santiago Trellis. E assim, Trellis, ele não foi bem na Série C. Vamos ser bem honestos, assim, ele não foi bem na Série C. Mas ele foi o atacante titular. Vitória tinha um problema, inclusive, de atacante centroavante na Série C. Rodrigão chegou a ser contratado também, né? Mais uma contratação por nome, que não foi bem no Vitória. Fez um gol importante contra o Paysandu, mas não fez mais nada do Vitória. Foi uma contratação por nome, assim como Trellis. Então, assim, Trellis ele terminou como titular porque era o menos ruim dos jogadores. Fez um golzinho ali, um gol ou outro, mas é um jogador que definitivamente não devia ter sido renovado para a Série B. Foi um caso que supervalorizaram o que ele fez, sabe? E Trellis esse ano tem sido um desastre. Não é só porque, por exemplo, você pode considerar, botando no mesmo peso, o Léo Gamalho, eu falei que ele não está recebendo bola. Então eu poderia falar que Trellis também não está bem no Vitória esse início de ano porque ele não está recebendo bola, certo? Tipo assim, existe um problema de criação no Vitória. Só que Trellis, além de tudo, ele faz besteira, cara. Ele faz atitudes ruins como essa que aconteceu hoje contra o Sergipe. O cara tinha acabado de entrar no jogo, né? Léo Gamalho saiu, ele acabou de entrar no jogo, ele faz uma falta sem bola, né? Ele deu uma no jogador sem bola,
E aí foi expulso imediatamente, na frente do juiz, inclusive. Ele fez, e aí foi expulso direto, sendo como você falou, o Vitória tinha acabado de ter uma vantagem que era a expulsão do jogador do Sergipe. Então ali, sabe aquela coisa do... Sabe? Você broxar. Broxou na hora, velho. Não teve pra onde ir. Minhoca ia falar alguma coisa de Trellis aí, mas é só raiva do São Paulo Não, mesmo. era só raiva mesmo. Eu acho que... É porque se eu fizesse só um compilado que o São Paulo já gastou dinheiro no Nordeste, erradamente, Everton Felipe, Rogério, nossa. Não, pô, vou te falar. O São Paulo tem uma história maravilhosa, que é assim, o São Paulo contratou Chiesa, vocês lembram disso? Né? Chiesa também, isso. Pagou acho que 4 milhões de reais por Chiesa. Chiesa estava na China, e aí fez a Série B no Bahia bem pra cacete, verdade. Foi. E aí o São Paulo foi lá e contratou ele por 4 milhões, que é o único time que conseguia pagar o valor, né, dos times que estavam interessados em Chiesa. Aí ele foi uma porcaria do São Paulo, foi muito mal. E aí o Vitória foi lá e pagou os 4 milhões pro São Paulo. Tipo, para ficar igual, né? Então o São Paulo não teve prejuízo, mas o Vitória foi lá. Foi bom pro São Paulo. Então. Mas foi ruim para quem? Pro Vitória. O Vitória pagou 4 contos em Chiesa e Chiesa não fez nada no Vitória. Foi uma decepção terrível, terrível. É um caso... E aí, no caso de Chiesa, só para voltar ao que a gente estava falando, foi um típico caso também de contratação para poder humilhar o rival. Sim, sim. Ele tinha sido bem no Bahia no anterior, né? É isso, cara. O Vitória tem uma série de histórias disso. Assim. O Vitória é um time que contrata muito com o estômago, não com a cabeça. Eu vi, por exemplo, ontem o Fortaleza. Cara, tava comentando com um colega assim, um jogo do Bahia e Fortaleza, né? Porra, quantos anos a gente fala que Benevenuto é um bom zagueiro, né? Todo mundo viu que Benevenuto é um bom zagueiro. Que é um cara que desde que surgiu no Botafogo, todo mundo sabia que era um bom jogador e que estava ao alcance ali de algum time nordestino pegar. Fortaleza foi lá e pegou. Exatamente. Tipo assim... Trabalho absurdamente diferente. O Bahia, que acho que o Bahia não viu, o Vitória não viu. Na época que o Benevenuto explodiu, acho que o Fortaleza ainda estava na B, né? Ou na C. Foi, estava na B. Na B. Porque passou despercebido pelo mundo. Ele disputou em 2019 pelo Botafogo. Aí ele acabou em 2020 indo mal, e aí o Fortaleza pegou em 2021 emprestado e comprou ele realmente de 2021 para 2022, né? Acabou. E, velho, é um jogador assim, você olha, nesse caso, Fortaleza é uma aula, né, para os times nordestinos de saber como contratar o jogador, contratar bem, né, de montar um bom elenco. Tava discutindo isso muito ontem, né, como mesmo com o investimento, por exemplo, do City, às vezes tem contratação errada, sabe? Tipo, o Cicinho foi uma contratação super errada. Mas parece que tem time que não erra, assim. Fortaleza erra de vez em quando, tipo o Renato Kaiser, mas sim. A taxa de acerto é maior, bem maior. Eu acho que a grande lição desse sucesso do Fortaleza também passa muito pelo conhecimento. Você conversou hoje com o presidente do Fortaleza, ele trabalhava nessa parte do departamento de futebol. Então, ele às vezes sente, por exemplo, um jogador que, por exemplo, ele não é o dirigente que vou trazer um nomezinho para... Quer dizer, até tem, né, nomes assim, né? O Kaiser, por exemplo, foi o nome desse. E é bom até a gente ponderar, né? Quando o Kaiser é anunciado, o Fortaleza está contratando um ótimo atacante. Não se adaptou internamente, não gostou, porque era reserva, estava insatisfeito. E às vezes o Fortaleza, Vila, ele vai atrás até desse comportamento. Eu já conversei com dirigentes do Fortaleza, eles falam, como é que é o cara internamente? Gosta? Se pegar banco vai achar ruim? Então, às vezes, é até importante não olhar só a qualidade técnica, ou por onde passou, ou o que já fez na carreira. É o momento, como é que tá? É importantíssimo. Essa questão do banco é importantíssima, porque assim, Kaiser aceitaria ser banco no São Paulo. Aceitaria ser banco em outros times. Mas no Nordeste o cara não aceita, tá ligado? Então você tem que saber quem você tá contratando, se o cara vai... Pô, você tá vindo pro Nordeste, mas você vai aceitar ser banco aqui? Pode acontecer de ser banco, pô. E entender o momento de cada clube, né? Tipo assim, o cara que é contratado hoje pelo Ceará, ele sabe o contexto que ele está chegando. É um clube que foi rebaixado. É um clube que está vendo o rival vivendo um grande momento. O cara que está indo para o Vitória, sabendo agora que
é uma equipe que acabou de subir, que está com pressão, que pode de novo ir mais um ano nem chegar na fase final do Campeonato Baiano. Então, jogador também conversa entre ele, né? Para saber, eu vou para lá, como é que tá a situação? E os caras conversam, entendeu? Então, acho que é isso que está faltando mais ao Vitória. É uma mentalidade de saber tirar situações, porque às vezes, velho, vai faltar dinheiro. E aí você tem que ser criativo. É encontrar uma peça. E aí, só para fechar, sabe quem eram os 2 jogadores há 2 anos do Brasil de Pelotas que foi rebaixado? O Erisson, que é aquele que foi para o Botafogo, e o São Paulo, né, que tá agora no São Paulo e até se machucou, e o Poveda que foi artilheiro da Série B, entendeu? Então, assim, o Brasil de Pelotas tinha 2 jogadores que certamente hoje no Vitória, quer o Poveda e quer o Erisson, o Vitória, meu amigo, pelo amor de Deus. Ia fazer miséria. Exatamente. Então, talvez a bola não chegasse. Talvez a bola não chegasse. Possivelmente. Vou falar em chegar, olha aí quem chegou. Chegou Cláudio Santana. Não chega a bola no Vitória, mas chegou Cláudio Santana aqui. Vilar, só pra gente fechar. Monte aí seu pódio negativo. Não, faça isso não. 3 nomes só pra... Léo Gamalho, Trellis, Camutanga. Dos piores, né? Dos piores. Só piores, pô. Não vou pedir nem melhor nessa. Bom, que bom, velho. Porque se fosse pra salvar alguém, eu tava muito nervoso. Não salve ninguém. Não, pior é fácil demais, velho. Porra, que bom, velho. Pódio negativo. Pódio negativo eu botaria Camutanga, apesar do gol, viu? Porque, nossa senhora, a partida foi muito ruim, velho. Assim, apesar do gol, ele dá gatilho isso dá gatilho. Quer de volta, Cláudio? No lugar de Edilson ali. Achei na hora. É mesmo, eita, olha aí. Temos um negócio, hein? Temos um negócio. Série C, pô. Tem aquele Anilson também, vou te falar. Anilson, pô. É pro lugar de Anilson. Fraga. Realmente. Camutanga eu vou botar como pior, não. Vou botar Trellis como pior. Rapaz, tem gente, viu, velho? Thiago Lopes vai ser o pior. Esse eu não quero de volta, não. Esse eu não quero de volta, não. Thiago Lopes foi o pior. O cara vibrando com o primeiro lugar do pior, pô. Isso é surreal. Minhoca, só pra ter uma noção, eu tava vendo o jogo, de vez em quando eu dava uma busca no Twitter só pelo nome, Thiago Lopes. Só pra ver a reação da turma, né? Destilando veneno. A vibração, né? É a vibração. Beleza. Não sou o único a morrer de raiva. Exatamente. Pronto, Thiago Lopes foi o pior. Trellis e Camutanga. Ele já falou 3 piores aí. Vitor Vilar. É porque eu vou mudando, vou lembrando as carreiras. Vou lembrando. Fazer pódio de vôlei de praia aí. Não sei. Só lembrar mal, outro que foi ruim foi Dible, foi um horror. Cara, tem muita gente para botar. É o árbitro, né? João Vitor também. Dá pra botar assim. Dible é o árbitro ou é jogador, pô? Dible. É jogador, pô. Dible. É porque tem o árbitro também, que é muito fraco também. Quem, rapaz? O árbitro, Dible Moraes. Que é o árbitro horroroso. Não. O nome do jogador é Nicolas Dible. Aí, tipo, o pessoal falou assim... Quando ele chegou, meu irmão, a galera falou, porra, esse é o rei do Dible, Nada. Zero. Dible ninguém. Puta que pariu. Zero. Ô, Minhoca, só para fechar aqui essa página do Vitória, 1 ponto em 9 disputados. Uma pontuação assim que preocupa. Tem coisa ainda para acontecer e tal, mas assim, para você chegar primeiro e segundo já é um negócio muito improvável, né? Brigar ali para tentar essa classificação no finalzinho, nos finalmente ali, né? Assim, eu não cotava o Vitória brigando nas 2 primeiras colocações do começo do campeonato, não. Eu sempre coloquei o Vitória num patamar mediano para brigar realmente para estar no G4, né? Eu colocava o Fortaleza como favorito do grupo, o Sport vindo ali logo atrás, e aí é onde está, né? O grupo que o Vitória ficou é um grupo que tem equipes que estão disputando a Série B, boa parte delas, né? Vai ter o CRB, tem o Sampaio Corrêa. O lado bom é que o outro, assim, um dos concorrentes é o Atlético de Alagoinhas, né? Que até agora não somou nenhum ponto. Aliás, futebol baiano, nenhuma vitória até agora. E a gente vai ter um duelo baiano, né? Na próxima rodada, que se der empate, é capaz ainda de continuar sem vitórias
por enquanto. Mas o Vitória vai precisar, para a base de classificação, eu acho que na base de por volta de uns 11 pontos, viu? Então, o senhor está com 1, tem que somar tipo umas 3 vitórias, um empate, a depender, obviamente, porque como não é dentro do grupo, né, a concorrência, não são entre eles, então pode ser um patamar mais alto, um patamar mais baixo, mas eu estou achando que 11 pontos vai ser suficiente para garantir. E aí vai ter o clássico contra o Bahia ainda, que é um jogo bem complicado. Tem alguns jogos que podem ser complicados, apesar de que, acho que a nossa primeira leitura, que foi na primeira rodada, a gente imaginava que o grupo A somaria mais pontos do que o grupo B. É claro que foram agora segunda e terceira rodada, com o mando do grupo B, e a gente viu uma mudança de pontuação, né? Agora o grupo B tem 2 vitórias a mais. Mas para a equipe do Vitória, aí é começar a aproveitar, assim, tem que aproveitar essa semana, né? Se por acaso tropeçar no próximo jogo, que é contra o ABC, né? Contra o ABC. ABC, sábado de carnaval aqui no Barradão. E são os 2 jogos como mandante, né, do Vitória, os próximos 2 jogos, né? Então é o momento para tentar ainda ter uma disputa para lutar para a classificação, tem que vir nessas próximas 2 rodadas. Sem isso, eu acho muito difícil.